Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, é ancião da comunidade israelita de Pereira Barreto. E todas as quarta-feiras, em um Revi'i, nós estamos aqui para falarmos da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. A Torá, ela é nossa vida, as palavras que saíram da boca do Eterno. Não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca do Eterno. Hoje eu quero falar sobre a contagem para o dia da festa de Shavuot, chamada de Pentecostes, chamada de Festa da Semana, Festa das Primícias. Bom, antes de nós lermos lá em Vaikra Levítico, capítulo 23, versículo 15 a 17, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, divulgue o nosso vídeo. E quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que têm enviado as suas ofertas, os seus dízimos, as suas doações. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, então vamos para o item da Torá sobre a contagem para o dia da festa do Shavuot, do Pentecostes, dia da semana, dia das primícias, que nós vamos celebrar no próximo domingo, dia 14 de junho de 2026. Bom, vamos então para Vaikra, Levítico. Vinte e três, 15 a 17, que diz assim: E vós contareis do dia seguinte, depois do Shabat, do dia em que vós trouxestes o feixe da oferta movida, 7 semanas completas. Até o dia seguinte, depois da última semana, contareis 50 dias, e vós oferecereis uma nova oferta de grão e água. Bom, é um assunto polêmico, né? Porque nós sabemos que tem outros grupos, alguns já até realizaram o dia do Shavuot, outros vão realizar, né? Por exemplo, o judaísmo, ele celebrou em 22 de maio, né? E nós vamos celebrar agora, dia 14 de junho de 2026. E tem outros grupos, né? A gente já ouviu falar de grupos que vão celebrar dia 24, mas respeitando a todos os pontos de vista daqueles que vão guardar em datas diferentes da nossa, porque todos nós estamos em busca de melhor agradar o Eterno, e respeitando aqueles que guardaram dia 22 de maio, no caso do judaísmo rabínico pós-templo, e de alguns grupos cristãos que vão fazer agora dia 24, e nós, guardadores do concerto eterno, né, nós vamos fazer agora dia 14 de junho de 2026, no próximo Yom Rishon, no próximo domingo. Bom, por que essa diferença? Por que uns guardam numa data, outros guardam na outra? Bom, a discussão ela já é antiga, né? A discussão já é antiga. A discussão em pauta ocorreu entre o Rabban e o Hanan ben Zakkai,
e os betuseus, que eram gente do partido saduceu, sobre a contagem dos dias da festa israelita do Shavuot. Então teve uma contenda, isso depois, no começo de nossa era, mais ou menos, né? No tempo de Yohanan ben Zakkai, houve essa discussão. Isso está registrado, né? O livro A Torá Oral dos Fariseus, de P. Lenhard e Mr. Collin, M. Collin, né? Documentos do Mundo da Bíblia Antigo, né? O livro, até vou focalizar aqui, é um livro muito importante. Ele relata essa discussão entre o rabino Yohanan ben Zakkai, que era de uma maioria do judaísmo rabínico pós-tempo, e os Betuzim, né? Os que adeptos de Yohanan ben Zakkai guardavam, por exemplo, hoje vão guardar, nessa época, no dia 22. E nós, por acharmos que está mais adequado com a Torá, nós vamos seguir os Betuzim. Né? Agora, essa discussão é até importante, principalmente porque todos visam agradar melhor ao Eterno. Agora, quanto mais nós aproximarmos para servirmos o Eterno, guardando os seus mandamentos, porque lá em Vaikra 23, o Eterno diz: procurar e guardar essas celebrações, essas festas, nos tempos determinados. Então está aí a minha preocupação, a preocupação de Yohanan ben Zakkai, dos Betuzim e de muitos outros hoje. Bom, então vemos que essa discussão, né, o Zakkai ali, Yohanan ben Zakkai disse: louco, nossa Torá completa não será como vossa conversa em vão. Uma passagem da Escritura, Levítico 23:16, diz: contarei 50 dias. E a outra passagem escriturística de Vaikra, Levítico 23:15, diz: contarei 7 semanas completas. Como, pois, é possível conciliar as duas passagens? Então, a segunda passagem tem em vista o caso, isso Yohanan ben Zakkai falando, inclusive no Talmud, registrado no Talmud, né? E aqui citado pelo livro A Torá Oral dos Fariseus, né, na página 83 e 84, né, ele cita o Talmud babilônico, Menahot, a seção TB, Menahot 65b. Você pode conferir lá. Bom, então, a segunda passagem tem em vista o caso que o dia de festa cai no Shabat. A primeira passagem tem em vista o caso que o dia de festa cai no meio da semana. Mas a Torá, nós preferimos interpretar ela como está escrito. O justo interpreta como está escrito. Então, a nossa interpretação aqui em Levítico 23, Levítico 23, 15 a 16, né, diz aqui: vós contareis do dia seguinte depois do Shabat. Então, se você conta depois do Shabat, do dia em que vós trouxeres o feixe da oferta movida, que era o Homer, contareis 7 semanas completas. Então, nós entendemos, né, porque o que acontece? Vamos até citar o judaísmo. Eles contam do primeiro dia dos pães ázimos, né, que vai dar 15 dias no mês de Abib. Aí eles contam, por isso que o deles deu em maio, né, dia 22 de maio. E nós já deixamos passar os dias dos pães ázimos e contamos do último Shabat do mês de Abib, que foi no dia 25 de abril. Então, se você conta
7 semanas completa, 49 dias. O 50º dia sempre vai dar num domingo, e deu no dia 14 de junho de 2026. Né? É difícil essa contagem do Shavuot, tem que estar bem atento. Né? Então, quanto ao judaísmo, nós vemos que eles fixaram um dia. Né? E um dia de Sivan, né? Mas a Torá, ela não fixa esse dia. Né? Nós vemos que então, na designação deles, eu vou ler aqui, né? Porque o dia do Shavuot é um dia ele é chamado de dia das colheitas, dia das Bikurim, Hag HaShavuot, encerramento, Atzeret. Então, diz aqui, após o primeiro dia do Pessa, à tarde, que é quando começa o segundo dia da fé, inicia a contagem do Homer. É isso na visão do judaísmo rabínico pós-tempo. Nós já contamos no último Shabat, igual está aqui, né? E vós contareis do dia seguinte depois do Shabat, do dia em que vós trouxerdes o feixe da oferta movida 7 semanas completas, até o dia seguinte, depois da última semana. Então, essa última semana é que nós temos que contar. É o mês, a última semana de Abib. Terminou a última semana de Abib, e o próximo Shabat você conta 49 dias. O 50º dia sempre vai dar num domingo, no Yom Rishon. E aí começa a festa do Shavuot, das primícias, que é um dia. E diz aqui, até o dia seguinte, depois da última semana, contareis 50 dias, e vós oferecereis uma nova oferta de grão a Yahweh. Aleluia. Bom, então, o judaísmo fixou essa festa no 6º dia do mês de Sivan, né? E como se ela durasse 2 dias na diáspora também. Agora, nós acreditamos que quando o homem fixa um dia da festa do Eterno por ele mesmo, ele desvirtua da Torá. Porque a Torá, principalmente as Hamoedim, as festas apontadas, ela tem que concordar com aquilo que os Malahim fazem, porque os Malahim só vêm em tempos determinados. No nascimento de Isaac, o Eterno enviou o Malahim, você conferir lá, no tempo determinado. No tempo de Aushua, também no tempo determinado. No tempo de Yohanan Hamatbil, o tempo determinado. Então, por quê? Porque lá em Terrilim, Salmo 103, versículo 20, o Eterno diz que dá ordem aos seus malahim para que eles cumpram os seus mandamentos. Aleluia. Bom, não sei se vocês entenderam, é um pouco difícil, mas eu acredito assim. Toda vez que nós não entendemos o mandamento da Torá, nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser corretos com nós mesmos e com o Altíssimo. Ó Eterno, eu não entendi esse mandamento. Fala igual Davi. Galenai ve habitar, niflaot me Torá terra. Desvenda meus olhos para que eu veja os mandamentos da tua Torá. E como Moshe, muitas vezes ele não entendeu, ele orou ao Eterno, porque a Torá é você e o Eterno. Você não precisa de tradições religiosas, não precisa de homem nenhum, é você e o Eterno, né? Como está escrito lá em Shemot 19, 5 e 6. Se verdadeiramente ouvirmos a minha voz e guardar os meus estatutos, meu juízo, vós sereis para mim um reino sacerdotal
e povo puro, porque toda a terra é minha. Bom, então, qual que é a melhor contagem para o Shavuot? Né? Lá em Devarim 16, 9 a 12, né? A gente percebe que o Shavuot não está conectado com Pessa, com os pães ázimos. Ele não tem data fixa, né? Conforme ensinado pelas religiões, mas ele é separado e flutua, né? Uma festa flutuante por si mesma, porque o Shavuot está ligado ao começo da colheita da cevada. Então, toma nota desse importante critério, né, para que você corretamente possa determinar a festa do Shavuot. Né? Então, diz lá no 9, 7 semanas vocês contarão para si mesmo. Né? Nota que a fórmula do consertador, do eterno Yahweh, para determinar o Shavuot. Quando você começar, né, a fazer a colheita da cevada, do grão da cevada, normalmente entre maio em Israel, né? Então você contará 7 semanas completas. Né? 7 semanas completas. Então você pode ver mais detalhes, né? Como são providos isso em Levítico 23, 15 e 16, onde nós lemos no começo. E você, o 10, né, Devarim 16, nós lemos o 9, agora vamos ler o 10. E vocês celebrarão a festa da semana do Shavuot para Yahweh Eloheiha, para o Eterno, com um tributo de uma oferta livre, proporcionada com a bênção que Yahweh Eloheiha, que o nosso Eterno, tem dado a nós. O 11. Então você regozijará perante Yahweh Eloheiha, o Eterno, você e seu filho e sua filha, e o macho, o seu servo macho e fêmea, e o levita que está dentro das suas portas. Dentro das suas portas. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que está no seu meio. No lugar onde Yahweh, seu Eloheinu, escolher para estabelecer ali o seu nome, em Jerusalém, né? E vocês lembrarão que vocês foram escravos no Mitzray e que vocês deverão guardar e observar esses estatutos. Então, o estatuto é do Eterno. O homem não pode determinar por si mesmo. Longe de mim, eu posso até mudar. Né? Se alguém me mostrar de uma outra forma, vou orar ao Eterno, né? Eu posso até mudar, mas eu jamais decretarei, não, esse dia, por decreto, igual muitos líderes religiosos fizeram no passado, né? Dentro do judaísmo, dentro do cristianismo e dentro do islamismo. Né? Nós temos que ter muito cuidado quando se fala da Torá do Eterno, porque nós vamos ser julgados por ela. Então é melhor ser humilde, é melhor ser simples, é melhor esperar a sabedoria do Eterno. Bom, mas como eu disse no início, eu não estou criticando aqueles que guardaram dia 22, os que vão guardar dia 24, os que vão guardar outro tempo, não, porque todos nós estamos buscando. Eu só rogo ao Eterno que Ele conceda que todos nós, das 12 tribos de Israel, e os gentios de corações sinceros, nós possamos cada vez mais nos unirmos para guardarmos no tempo determinado pelo Eterno, pelos seus malachim. Bom, então, Levítico 23, 14 ao 22, né, o tempo de Shavuot está estritamente baseado no primeiro molho da colheita da cevada, né, que é o Homer. Então, esse molho, ele é apresentado ao sacerdote, ele é movido ao sacerdote no Shabat, né, da semana, durante o qual a colheita da cevada começa. Né? Então, diz o 14, até esse mesmo dia vocês trarão uma oferta a Yahweh.
vocês não comerão pão, nem grão tostado, né? Nem um novo fruto, né? Proibido comer alguma coisa da nova colheita. Isso é um estatuto perpétuo através de suas gerações em todas as suas habitações. Veja bem que é perpétuo. E vocês contarão para vocês mesmos desde o dia após o Shabat, Mimaharat Shabat, desde o dia quando vocês trouxerem o molho da oferta movida. Isso será 7 semana completa, né? Então, e vocês contarão 50 dias, desde o dia após o 7º Shabat. Então, o 7º Shabat tem duas formas, igual eu falei, dia 25 de abril, esse ano, estou falando desse ano, né? O ano que vem muda, a contagem já muda, por causa que é baseado pela lua nova, né? Então, o que nós vemos? Esse ano, né, o 7º Shabat, ele terminou. O que é o 7º Shabat? O 7º Shabat, ele é o primeiro Shabat dos pães asmos, o último Shabat dos pães asmos, e depois você conta 5 Shabat semanais, né? Então, 25 de outubro é o 5º Shabat semanal, mais os 2 do primeiro dia do Pessa, que é o pães asmos, e o último dia, aí vai dar o 7 Shabat. Então, diz aqui, então vocês contarão 50 dias após o 7º Shabat. Assim sempre cai no primeiro dia da semana. Então, não podia fixar, não pode fixar. Então, essa era a discussão entre os Betuzim, que eram mais tementes ao Eterno, e o Hanan ben Zakkai, que determinou o 6 de Sivan, né, para que o judaísmo guardasse o Pentecostes, o Shavuot. Bom, a colheita da cevada, né, em Israel começa a última semana de abril ou primeira semana de maio. Contando 7 semanas adiante, né, nós temos Shavuot, próximo do solstício do verão, perto do começo do verão, numa média de um mês após, que é a data dada nos calendários das religiões atuais. Bom, além disso, nós temos 2 festas dos peregrinos, né, juntas, que seria uma grande conveniência para as famílias longe. Baseado nessas referências dadas, é claramente aparente que essas 3 festas, elas têm um espaço, né, de cada sessão, né? Por exemplo, o Pessa, ele começa no mês de Abib, né? O Shavuot, já findando o mês de Abib, né? É o 3º mês, né? Tem que cair sempre no 3º mês, simboliza a entrega da Torá, né? E isso, nessas mês de Abib, né? Stav, Horef, né? Então, o Pessa, o Pessa celebrava a nossa libertação do Egito, né, do faraó, do tirano faraó. E o Shavuot celebra a colheita da variedade de primeiros frutos da terra, né? E o Sukkot, né, que era a última festa, celebrava a complexão, ou seja, a colheita completa de toda a terra. Então, nós vemos lá e sempre tem que cair no 3º mês, né? Por isso que o dia 25 de abril ainda ele está no 3º mês. Bom,
Então, conforme o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 10 a 15, Shavuot é mais uma rededicação anual ao concerto eterno, à Torá escrita, ao concerto eterno. E diz aqui, eles reuniram em Jerusalém no 3º mês, conforme está lá em Levítico 23, 15, 21, Êxodo 19, 1, no 15º ano do reinado de Asa, e eles ofereceram a Yahweh, no mesmo tempo, o espólio que eles tinham trazido, 700 boi, 7.000 ovelhas, e eles entraram em concerto, quer dizer, voltaram para guardar a Torá, né? Bou Haberit, para buscar Yahweh, né? O Elohim dos seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, né? E todo aquele que não buscasse o eterno Elohim Israel deveria ser colocado à morte. Então, isso aqui são algumas anotações que eu fiz, né? Então, o que importa é nós procurarmos guardar os mandamentos do Eterno. Diz que aquele que tem, o Eterno dar-se-á mais ainda. Aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Então, o último Shabat do mês, né, foi 20 de Abib, foi dia 25 de abril, nós contamos 50 dias, 7 semanas completa, mais o dia que deu o dia 14 de junho de 2026. Né? Lembra bem que a lua nova terminou ali na semana 17 de abril. Né? Por isso que fala, e vós contareis do 7º Shabat. Então, você contando o 7º Shabat, 7 semanas completa, é 49 dias, mais 50. Aí vai dar o mês, o Shavuot, o dia do Shavuot, dia 14 de junho de 2026. Bom, o que eu não pude falar, eu espero que o Eterno completa nos vossos corações e que possamos entender a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno.